De todos os jogadores da base que o Inter pretende utilizar agora em 2023, apenas um não renovou seu contrato, é o Matheus Dias. Eu conversei com algumas pessoas sobre isso e a gente tem que desvendar esse assunto agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tranquilo. Então, beleza, que bom que tá todo mundo curtindo Copa do Mundo, né? Estamos conversando nos bastidores ali. Eu sei, tem uma galera que vem me pedir dica, né? De como jogar na KTO, como botar uns pilinhos no bolso. Eu já dei várias barbadas. Tem uma galera que fez o cadastro, usou o cupom Ernest, pegou os 20% de free bet e já transformou esses 20% de free bet em 200, 300, 400 reais, meu amigo. Então é o seguinte, ó, a dica que eu te dou: entra lá em KTO.com, aproveita a Copa do Mundo. Pô, hoje teve ganho antecipado em uma série de jogos, né? Pô, Portugal, ainda o Brasil não teve ganho antecipado, mas também garantiu, né? Uns pilinha no bolso com o gol do Casimiro, um golaço, né? Uma baita numa construção da jogada do Brasil, né? Muito interessante. Olha, eu vou dizer, eu tô sentindo um cheirinho de hexa, hein? Se não vier, pelo menos tá, olha, seleção muito organizada mesmo em campo. E eu acho que seria legal, né, pelo Tite, seria legal pelo Rafinha, pelo Fred, pelo Alisson, tantos ex-colorados aí, né, que estão com a amarelinha. Vale, né? Vale a gente dar uma torcida, então, porque tem um pouquinho, eu sempre digo, né, um pouco, a gente torce metade vermelho, metade amarelinha. Mas vamos lá. Vamos falar do Inter, cara, porque eu troquei alguma ideia com algumas pessoas, principalmente sobre o Matheus Dias e essa questão aí de ele renovar ou não e tal, essa pressão do André Curi, né, do empresário dele, quanto ao contrato e valores e tudo mais. E aí comecei a entender algumas, vamos dizer assim, a caminhada do Internacional agora para 2023 com relação à sua base, tá? Agora, esse ano que passou, o Inter renovou com o Estevão até 2026. O Tauolara até 2025. O Lucas Ramos até 2025. Com o Matheus Dias, o contrato dele é até fevereiro de 2024. E aí o Inter estava mais, vamos dizer assim, tranquilo com relação à sua ampliação, o seu aproveitamento também, por que não? Né? E aí tudo ia andar para que o Matheus Dias também ampliasse nessa leva que eu acabei de falar para vocês. A questão é que o Gabriel se lesionou. E aí, com a lesão do Gabriel, a saída do Lisiero e agora a possibilidade de vender o Johnny, o Matheus Dias ele sobe um pouco, não vou dizer nem na hierarquia, mas sobe um pouco na questão valor grupo. Porque hoje o Internacional, enquanto não tem um volante, o primeiro volante, né, o cara para ficar na vaga do Gabriel enquanto o Gabriel está lesionado, tem apenas no Matheus Dias. Este homem, esse primeiro volante, né, o cara da primeira função. Tem o Johnny? Sim, mas o Johnny tá daqui a pouco para ser vendido para a Europa. Pode ser, o Matheus Dias é o próximo na escala, né, na linha, nos degraus de sucessão. Então, obviamente, neste momento o Internacional acabou prejudicado. Porque o Inter jamais ia imaginar que ele teria o seu titular lesionado, né, com a questão do ligamento do joelho do Gabriel. E aí, obviamente, como tinha mais um ano de contrato ainda, deixou para depois, para ser o Matheus Dias o último dessa leva, porque o Estevão é um meia que não só promissor, mas que já estava começando a ganhar alguns espaços, né, com o Medina. Eu tinha gravado para vocês aqui no início do ano ainda, quando o Medina era o treinador do Inter, que o Medina já tinha olhado para o Estevão de uma forma diferente. Estava começando a ganhar uma minutagem, estava começando a ganhar até um espaço no treino e tudo mais. Então, eles foram lá e renovaram primeiro com o Estevão. Depois renovaram com o Tauolara, porque o PV acabou emprestado, lembra? E aí ficou só o René. O Tauolara ainda tinha que renovar o seu contrato, era jogador de seleção brasileira, tinha times da Europa de olho.
Obviamente, renovou o seu contrato, deve ter dado também um dinheirinho muito mais considerável em termos de salário, em termos de multa rescisória, aquelas de 60 milhões que a gente sempre fala aqui. Então, o Lucas Ramos é outro jogador também que tinha destaque agora na base, ganhou tudo que tinha que ganhar também, agora quando o Inter papou, né? O super campeão do Brasil, o próprio campeonato brasileiro de aspirantes. Então, assim, vale muito, né, essa escada, ou, digamos, esses degraus que a direção do Inter estava trabalhando. Agora vai ter que dar uma pensada, vai ter que dar uma organizada de como fazer com que não perca o foco no Matheus Dias, no lado da direção, que o jogador também não perca o seu foco em termos de eu sou titular ou eu não sou titular, ou eu quero mais dinheiro, porque senão eu não vou assinar. Não pode entrar na onda do empresário, né? E nesse sentido, algumas pessoas me disseram, agora a gente vai sentar com ele para conversar e mostrar para ele o plano que o Inter tem, o trabalho que o Inter quer fazer com esse quarteto, Matheus Dias, Lucas Ramos, Estevão e o Tabolara, para 2023. Tem o Campeonato Gaúcho, que o Mano já falou que vai botar o time quente, mas ao mesmo tempo neste início de ano não vai poder pegar e botar todo mundo para jogar o tempo todo, porque vai ter uma carga de trabalho muito longa ao longo da temporada, né? Desculpa o longo, mas o ano, se o Internacional for para as cabeças em todos os campeonatos, tá? O ano vai girar entre 70 e 80 jogos. Então o Inter não vai poder se jogar logo no início num gauchão, indo com o time titular, indo com todos uma sequência sem mudar a equipe, para não correr risco de lesão logo no início, para não correr risco daqui a pouco de algum prejuízo neste início de temporada. Então, os guris, os jovens da base, vão ganhar um espaço maior, vão ganhar uma rodagem, uma minutagem um pouco maior. De qualquer maneira, também vai ter mais 2 jogadores que vão começar também aí em 2023 a ganhar um espaço para depois também serem alçados ao mesmo nível desse quarteto, que é o Luca, centroavante, e o Alan Anis, que é um lateral direito. Lateral direito, 19 anos, é um dos líderes em assistência, é quase um ponteiro. Inclusive, sobre isso, é um trabalho que está sendo feito com o Alan Anis. Aprender a marcar, aprender a ser defensivo também, porque para frente, porque como ataque, ele é muito bom nesse sentido. Se tu chegou até aqui, cara, eu vou te pedir, deixa teu like, te inscreve aí no canal, me diz o seguinte, acompanha a base, bota aqui então nos comentários para eu saber, de repente, ó, eu queria saber um pouquinho mais, Ernest, sobre tal jogador, eu queria saber um pouquinho mais sobre como é que tá o sub-20 do Inter, como é que de repente quem pode surgir em 2023. Se tu acompanha, né? Se tu não acompanha, bota nos comentários também o que a gente pode pegar e trabalhar de pauta do nosso celeiro de ases, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!